Deu o tema a ele, agindo Deus, quem impedirá? Aí eu mandei aquelas fotos que o irmão deu aqui, eu mandei outras que eu tirei nas igrejas também, para ele fazer a publicação no logotipo da pregação dos pregadores, do levita, dos cantores da casa. Irmãos, Deus é tão grande na minha e na tua vida. Muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de glorificar ao Pai. É na prova, é no deserto que o povo de Deus se mostra que é povo de Deus. É quando você está passando pela prova, pelo deserto, que você mostra que é filho de Deus. Tem homens de Deus que estão no deserto, estão na prova, estão passando pelo deserto e esqueceu que Deus está com eles. Eu vim dizer hoje que Deus não te abandona não, ei. Deus não te abandona não, ei. Ele honra os que lhe pertencem, igreja. Ele honra o teu povo, igreja. Ele te honra, igreja. Ele nos honra, igreja. Antes de eu iniciar esta pregação, abra a vossa Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2, 2 e 3. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonatas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Igreja, vamos clamar comigo a Jeová, vamos glorificar Deus comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus poderoso, eu venho me colocar de joelho para a tua igreja, Senhor. Eu venho me colocar de joelho diante da tua presença, Senhor. Eu venho te clamar por teu povo, eu venho te glorificar para a tua igreja, para encontrar o Senhor do teu povo.
Meu Deus, que diminua eu, mas que o Senhor possa continuar crescendo, meu Pai, dia após dia, ano após ano, sobre minha vida, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece a minha caminhada para te adorar, meu Pai, para estar na tua casa. Eu creio, meu Deus querido, Pai de poder, Deus de glória, que o Senhor está comigo nesta batalha, neste deserto, nesta prova. Continue dando força para o teu povo, continue dando força para a tua igreja, meu Pai, porque a volta de Jesus está voltando, a volta do Cordeiro em busca da noiva está chegando. E os anos entram anos, sai anos, e muitas coisas, meu Deus, vêm acontecendo aqui hoje, mas o Senhor está com a tua igreja, o Senhor está com aquele povo que está clamando nas madrugadas, que está orando, meu Deus querido, 24 horas por dia, meu Pai. Eu venho te clamar com teu povo, Senhor, eu venho te glorificar com a tua igreja. Visita agora, meu Deus querido, este coração magoado. Visita, meu Deus querido, este familiar doente, meu Pai, e o teu nome vai ser glorificado, e o teu nome vai ser exaltado. Bate em palma, igreja, e dá glória a Ele. Bate em palma e dá glória a Ele. Exalte o nome dEle. Em nome do teu amado Filho Jesus, eu te pedi, Senhor. Amém e amém. Podeis se assentar, amada igreja, que antes de eu encerrar a pregação, nós vamos orar mais um pouquinho. Irmãos, a Bíblia está dizendo o seguinte: muitas vezes Deus tem chamado para você pastorear, você tem chamado para missionária, fazer missões, o diaconato, o presbitério. Jonas tinha um chamado de entregar a palavra do Senhor ao povo de Nínive, mas Jonas achou melhor fugir da presença, tentar fugir da presença do Senhor, em vez de entregar a mensagem do Senhor. Você lendo o livro de Jonas, capítulo 1, capítulo 2, 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que a palavra do Senhor não está, igreja, focando no desódio do Senhor por uma pessoa que pecou. Jonas está focando no profundo amor de Deus, na profunda misericórdia de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte, o livro de Jonas está dizendo o seguinte: o pecado que você cometeu hoje diante do Deus está presente, mas Ele tem misericórdia de mim, de você. O livro de Jonas não está falando que Deus não tem misericórdia do teu povo. O livro de Jonas está dizendo: se o povo se arrepender, Deus tem misericórdia dele. Deus tem misericórdia de mim, de você, igreja. Muitas vezes nós cometemos erros, vivemos nos erros que as pessoas do mundo praticam: fornicação, adultério, e achamos que diante de Deus não está oculto. Diante do pastor teu, diante do teu pastor, o que você cometeu hoje, ontem, amanhã você vai cometer, pode estar oculto. Você pode estar hoje na igreja, amanhã você estará fazendo algo errado, o pastor não saber, pode. Mas diante de Deus nada está oculto, diante de Deus nada está oculto. Mas Deus manda te dizer: se Deus tem chamado na tua vida de pastorear, vai pastoreio. Se Deus tem chamado na tua vida de fazer missões, vai e faça missões. E lembra que se você cometer algum erro, Ele tem misericórdia para perdoar o teu perdão, para perdoar o teu pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. A Bíblia está dizendo
que Deus chamou Jonas, vai, entrega a minha palavra ao povo de Nínive. Jonas pegou, fez o seguinte, pagou a sua passagem para ir para Tarsis com marinheiros no navio. Ele achou que estava tentando fugir da presença de Deus, mas no caminho Deus tomou. Deus manifestou e diz assim, Deus manifestou no caminho. Deus diz, eu tenho um compromisso contigo, Jonas. Eu tenho um compromisso contigo. Eu te escolhi para entregar minha palavra para o meu povo. Eu te escolhi para você entregar a palavra ao povo de Nínive. Ei, não adianta você tentar fugir da presença. Não adianta você tentar fugir da presença do teu chamado, não. Porque na hora certa Ele vai tomar você. Ele vai te tomar a igreja. Ele vai dizer que Ele é Deus. E quando Ele chama, é para você obedecer a Ele. Ei, Deus mostrou a Jonas que Deus escolheu a ele. Deus não escolheu fulano, Deus não escolheu fulano, é Deus escolheu a ele. E é ele, é você, Jonas. Você que vai lá, você que vai pregar, você que vai entregar a minha mensagem, é você. Aí, durante o percurso, o mar começou a dar uma tempestade. Os marinheiros, enquanto esvaziando o navio, Jonas desceu, olha o segredo espiritual. Jonas desceu para o fundo do barco, para o porão conhecido como por muitos, e dormia. Muitas vezes, irmãos, estamos cegos espiritualmente. Deus não chamou homens e mulheres para estarem cegos espiritualmente, mas Deus chamou homens e mulheres que têm compromisso com Ele, homens e mulheres que têm compromisso com a obra, homens e mulheres que não estão cegos, homens e mulheres que estão em pé adorando a Ele, homens e mulheres que estão adorando a Ele, glorificando a Ele. Ele te chamou, Ele te escolheu, igreja. Não adianta você fugir da presença. Não adianta você fugir da presença. Não adianta fugir do teu chamado. Porque quando Ele chama você, quando Ele chamou você, Ele não se engana, não. E quando Ele chama você para pastorear, é para você pastorear o rebanho dele. Quando Ele te chamou para fazer missões de igreja, é para você ir pregar a palavra dele. Se você não está cumprindo o chamado seu, Ele vai te tomar e vai mostrar que Ele é Deus. Ele vai te tomar e vai mostrar que Ele é Deus. E o nome dele vai ser glorificado. Em glória e a glória. Em glória. Em trouxe o teu aleluia, começa a liberar a glória. Em trouxe o teu glória, começa a liberar a glória. Em trouxe o teu glória. Abaixure, abaixure. Aí encontra Jesus da igreja. Aí eu querendo no meio do teu povo. E o teu nome vai ser glorificado. Glória a Deus. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu da destruição que aconteceu, não aconteceu não. Mas eu e você estamos pregando e o povo não se arrepende. Você está pregando para o teu vizinho, sai desse caminho, vem para a presença de Deus, mas ele não se arrepende. O povo se arrependeu e aconteceu uma destruição caso o povo não se arrependesse. Mas quando Deus envia um profeta para profetizar, quando Deus envia um pastor para pastorear, quando Deus envia um missionário para fazer missões, Deus vai contigo, igreja. Quando Deus tem chamado na tua vida, quando Deus tem chamado contigo, não tem obra, não tem homem que te tira da presença dele. Não tem homem, não tem nome nenhum, não tem outro nome acima do nome dele. É apenas o nome dele, é apenas a presença dele, é apenas o nome dele que está contigo. Não fujam da presença de Deus, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem pode impedir?
Pode estar difícil, igreja, para você sair do teu trabalho para vir na casa dele. A prova pode ser tão grande. Ei, eu vou te dizer uma coisa, não é gravata, não é sapato social, causa social que te leva para a glória, não. É a tua fé no Senhor Jesus. A cegueira espiritual está tão grande hoje que as pessoas estão depositando salvação no dinheiro, na gravata, no terno. Isso não te salva, o que te salva é a tua intimidade com Deus. É isso que nos salva, é isso que vai levar o povo do Senhor para o encontro de nosso Senhor na glória. É isso que vai te levar para a glória com o encontro de Cristo. Não é gravata, não é dinheiro. Não sejam cegos espiritual. Não sejam cegos, igreja. Estão acontecendo epidemias, pandemias, doenças e mais doenças, nação contra nação, reino contra reino. Mas a Bíblia vai dizer: o meu reino não vai se levantar contra reino. Quando eu estiver reinando, o povo não vai estar doente, o povo não vai estar doente. Quando eu estiver reinando, o meu povo vai estar me glorificando em espírito e verdade. Quando Jesus voltar à igreja, estejam preparados, porque não adianta você tentar fugir da presença. Não fujam do Senhor, não, porque Ele vai te tomar a igreja. Não tentam fugir da presença dEle, que Ele vai te tomar no tempo certo. O tempo é dEle, a palavra é dEle, a cura é dEle, o milagre é dEle. E Ele toma quem Ele quer e põe na igreja para glorificar Ele. Muitas vezes nós somos humilhados, somos judiados, somos criticados, somos desprezados por alguém que está na nossa casa, por algum familiar, por algum parente, ou por algum aluno de escola, amigo de escola, de trabalho. Mas os humilhados serão exaltados. Aquele que clama nas madrugadas, na noite, no dia, na manhã, está de joelho, está me orando e me clamando. Deus ouve a oração. Quantas vezes eu e você estamos pedindo algo para o Senhor e a gente não recebe? O profeta profetizou, mas não recebe ainda. Eu vou te dizer, se o profeta profetizar na tua vida e você não recebeu, tem dois motivos: ou não é o tempo de Deus, ou você não creu na palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos pegando os verdadeiros profetas de Deus, estamos dizendo que eles são profetas, que estão longe de Deus. Aí a gente começa a falar: esse daí é falso profeta. Não, muitas vezes não é o tempo de Deus. Muitas vezes você não creu, porque não adianta eu entregar uma profecia para o irmão, para a irmã. Se o tempo de Deus não for, o tempo de Deus não vai acontecer. Se a irmã ou o irmão não crê, não vai acontecer. Muitas vezes, igreja, nós estamos recebendo profecias e mais profecias que você vai mudar, a minha vida vai mudar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e nunca acontece. Ou não é o tempo de Deus, ou você não creu na palavra de Deus. Sim, existem falsos profetas. Sim, existem homens que estão na casa de Deus, mas estão cegos, estão interiormente, o teu interior está corrompido, o teu interior está cheio de malícia. Sim, existem essas pessoas. Mas também tem profetas, tem homens, tem mulheres compromissados com a obra de Deus. Vamos orar a Deus, vamos glorificar a Deus para que eu possa estar encerrando aqui hoje. Os irmãos possam se colocar aqui em pé e vamos continuar clamando a Deus, adorando a Deus alguns minutos antes de eu descer neste púlpito.
púlpito da igreja foi feito para homens leais e fiéis para subir. Irmãos, não é você subindo no púlpito que te salva. Não é você tendo carro, tendo igreja que te salva. Não é você tendo o terno mais caro do mundo que te salva, não. É tua intimidade, é quando você crê no nome dele, quando você leva a obra dele a sério. É isto que nos leva para a salvação. Você está aqui não para salvar o teu esposo, o teu pai e a tua mãe. A Bíblia não diz se você estiver na igreja você vai salvar o teu pai e tua mãe. A Bíblia vai dizer, se você estiver na igreja com um coração sincero, você vai se salvar. Mas a Bíblia vai dizer também, quando você vem para a igreja, muitas vezes você arrasta um parente teu que está longe da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz, eu não me lembro agora, eu vou tentar me lembrar, que diz: crê tu e será salva a tua casa. Não, a Bíblia está dizendo que a salvação é individual. A Bíblia está dizendo, se você vir na casa dele, o teu pai e a tua mãe pode ser ganhado por você estar na presença dele. O teu pai, a tua mãe, o teu esposo, o teu parente pode ser ganhado por você estar na presença dele. Mas quem vai te salvar é você mesmo. Não, você não vai salvar o teu pai, você não vai salvar a tua mãe, não. Você vai se salvar, salvação individual. Mas quando você está na casa dele, quando você está na tua casa, tocando no teu pai, está adorando a ele, pedindo em favor do teu pai e da tua mãe, do teu familiar, de algum vizinho longe, distante da presença de Deus, Deus põe na presença dele, porque a oração tem poder. O justo, quando ora, montanha se move, igreja. Vamos, eu convido a amada igreja para que se possam vir para a frente, para que eu possa estar encerrando aqui hoje. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a cada irmão e cada irmão aqui presente hoje. Eu sei que muitos aqui renunciaram ao teu descanso. Eu renunciei ao meu descanso. Hoje foi minha folga, fui para a chácara. Eu deveria estar dormindo agora para ir trabalhar amanhã, eu deveria. Mas eu escolhi adorar a Deus, glorificar a Deus, em vez de estar na minha cama. Porque eu tenho um compromisso com a obra de Jeová. Eu tenho um compromisso quando Deus me escolheu. Ele não me escolheu para estar na minha cama deitado, não, para estar cego espiritual, não. Ele me escolheu para estar em jejum, em oração, clamando, adorando em espírito e em verdade. É para isso que Ele escolheu. E é para isso que Ele te escolheu. Deus, meu Pai, eu venho te glorificar com a tua amada igreja, Jesus. Senhor amado, meu Deus poderoso, Pai, aonde estiver, meu Deus querido, uma doença alojada, meu Pai, aonde estiver homem e mulher, meu Pai, com alguma enfermidade, meu Pai, a tua palavra vai dizer, Senhor, meu Deus, que a tua palavra vai dizer, meu Pai, que o Senhor tem poder para curar o teu povo. Meu Deus, o Senhor tem poder, meu Deus, para dar cura para o teu povo. Meu Deus, eu venho te glorificar com a tua amada igreja, Senhor. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que a volta está se aproximando do Cordeiro. E muitos, meu Deus querido, Pai, estão dormindo, meu Pai. Assim como Jonas estava dormindo naquele porão, meu Pai. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres, meu Pai, que tem sede da tua presença. Tem sede de adorar a tua presença, de adorar o teu nome. Meu Deus, eu te clamo com o teu povo, eu te glorifico com a tua amada igreja. Vai de encontro, Senhor, do teu povo, vai operando, vai dando glória à igreja, vai glorificando a Ele, vai glorificando a Ele, vai glorificando a Ele, vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele. Meu Deus, eu te glorifico com a tua igreja, eu te exalto com o teu povo, Senhor, vai tomando o teu povo aqui hoje. Vai tomando o teu povo aqui hoje, meu Pai
eu querendo, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor querido, eu venho glorificar, meu Pai, eu venho te adorar, glorificar o teu santo e precioso nome, Senhor. Vai de encontro dela, glória a Deus poderoso, vai de encontro da vida dela, meu Pai querido. Eu não sei o que ela passou hoje, meu Pai, mas eu creio que o Deus que eu creio, 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 o Deus que cura, o Deus que eu creio, o Deus que liberta. Meu Deus, que és poderoso, Senhor, tu és grandioso. Vai de encontro da tua serva agora, Senhor, vai de encontro dela, meu Pai, vai de encontro, vai fortalecendo as forças, vai renovando as forças da tua serva, meu Pai querido. Renova, o teu nome vai ser glorificado, o teu nome vai ser exaltado, Senhor. Glorifiquem a Ele, Deus, adore a Ele, Deus, adore a Ele, Deus, adore a Ele, Deus, Ele vai tomar a fase de Deus. Adore, 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 adore. Xarane, come, bassurine, comana, bassurine, comana. Ele vai tomar a fase de Deus. Vai operando, vai operando, vai operando, o teu nome vai ser glorificado, o teu nome vai ser exaltado, o teu nome vai ser exaltado, vai operando, vai operando, o teu nome vai ser glorificado, vai comando, Senhor, o teu povo, que te glorifica, que te exalta, que explica em verdade, xarade, comana, bassurine, comana, bassurine, vai operando, Senhor, vai operando, Senhor, vai operando, o teu nome vai ser glorificado sobre o teu povo. Xarade, comana, bassurine, é Deus, de poder, Deus, que vai visitando ela, Senhor. Visita a vida dela, meu Pai, os familiares dela, Senhor. Eu venho te clamar com teu povo, Senhor, em favor da vida dela, Senhor. Visita, Senhor, a tua serva, meu Pai. Renova as forças dela, meu Deus poderoso, renova, Jesus. Renova, Jesus, renova. Porque o Senhor que renova a força da tua igreja. É o Senhor que renova a força do teu povo. Olhe, ora por ela. Meu Deus, eu venho te glorificar, meu Pai, por teu povo. Eu venho te exaltar, Senhor, com a tua igreja, Senhor, aqui está a tua serva, meu Pai. Meu Deus onipotente, onipresente, onisciente, ó Pai. Eu te clamo, Senhor, com ela agora, com teu povo, meu Pai, em espírito e em verdade. Meu Deus, aonde tem vaso, meu Pai querido, aonde tem vaso que te clama com os pés, espírito e verdade. Aonde tem homem te adorando, aonde tem mulheres te adorando, aonde tem homem dando glória, aonde tem mulher dando glória, espírito e verdade. Onde tem homens com intimidade com o Senhor, meu Pai. O Senhor nos cura, o Senhor nos cura, o Senhor nos dá força. Porque Jesus está chegando, a volta está chegando e está tão complicada de vir na tua casa. Meu Deus, eu te clamo agora, meu Deus, eu oro agora em favor da tua serva, meu Pai. Meu Deus, onipotente, onipresente, tu és, meu Pai. A tua palavra vai dizer, meu Deus querido, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu oro em favor dela, meu Pai, eu clamo, eu com ela, eu te oro, eu oro aí em favor dela. Eu não sei o que ela passou hoje, meu Deus, eu não sei o que ela passou hoje para estar na tua casa. Eu não sei, meu Pai, a prova que ela passou hoje, meu Deus. Eu não sei se ela passou por alguma humilhação, meu Pai, por algum desprezo para estar na tua casa. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos ama, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai honrar ela, meu Deus querido. Eu creio que o Senhor vai continuar com ela, meu Pai. O teu nome vai ser glorificado. Meu Deus poderoso, vai de encontro dela, meu Deus querido. Vai renovando as forças dela, meu Deus querido.
renova, meu Deus querido, renova, Senhor, o teu nome vai ser glorificado, renova, o teu nome vai ser exaltado sobre a vida da tua serva, meu Deus querido, continue estando com ela, meu Pai, continue dando força a ela, continue, meu Deus, de glória, Deus de poder, meu Deus querido, passando com ela no deserto, passando com ela pela prova, continue, Senhor, o teu nome vai ser exaltado. Meu Deus de poder, Deus de glórias, meu Deus, aqui está o teu servo, Senhor, meu Deus, abençoa ele, Senhor, continue dando forças para o teu servo, meu Pai. Meu Deus, eu não sei o que ele passou para estar na tua casa aqui hoje. Eu não sei, Senhor, se ele passou por alguma prova, por alguma dificuldade para estar aqui hoje. Mas eu creio que o Senhor vai estar com ele, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai tocar no coração dele, meu Pai, porque quando o Senhor escolhe, o Senhor não se engana. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai tocar nele e vai continuar usando ele, porque ele é um vaso diante da tua presença. Ele tem chamado, meu Pai querido, para a tua obra. Ele tem chamado para a tua seara, meu Pai. Porque a seara é grande, mas poucos são homens fiéis, meu Pai. Poucos são homens dignos, meu Pai. Poucos são os que oram, meu Pai. Mas eu creio que Ele está contigo, Senhor. Eu creio que Ele está contigo, meu Pai. Eu creio que Ele está orando, te pedindo algo, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai visitar a oração dele. Visita a oração dele, meu Pai. Visite o que Ele te pediu hoje, meu Deus, no caminho desta igreja. Visita, meu Pai querido, a esposa, meu Deus, mãe, pai, familiares, meu Pai. Visita cada pessoa, cada amigo dele, cada conhecido dele, cada pessoa que ele conhece, meu Pai. Começa a visitar através dele, começa, meu Deus querido, trazer para a tua casa através dele, para que o teu nome possa ser glorificado. Igreja, Deus chamou homens que têm compromisso com a obra. Deus chamou mulheres que são compromissadas. Não é homem que tem amor pelo dinheiro para fazer a obra, não. Ele te chamou, Ele te escolheu para estar na casa dele. Ei, eu vou te dizer uma coisa. Melhor coisa que tem estar na casa, na presença dele. A tua oração vai chegar diante do trono da graça. Diante do trono da graça. E Ele vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Estar na presença do Senhor não é fácil, igreja. Vamos orar rapidinho para a irmã, pelo irmão ali, porque já as horas já estão se avançando. Deus onipotente, onipresente, meu Pai, eu creio que esta oração pode não ter tocado, meu Deus querido, em muitas pessoas, mas a Bíblia, a tua palavra vai dizer que a tua palavra toca, meu Deus querido, que a tua palavra, meu Deus, nos conforta. Meu Deus, esta palavra, esta pregação aqui hoje talvez não tocou na minha irmã, no meu irmão. Mas esta pregação aqui hoje, meu Pai, é para a repreensão do teu povo. É para que o teu povo possa continuar, meu Deus querido, com compromisso sério diante da tua obra. Porque muitos homens estão fazendo a tua obra de maneira vã, meu Pai. Mas eu creio que aqui tem homens compromissados com a tua obra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Pai amado, onipotente, eu venho te clamar com o teu povo, meu Pai querido, Deus de glória, Deus de poder em favor do teu servo agora. Meu Deus, eu creio, meu Pai querido, eu creio que Ele está te adorando, te glorificando, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue renovando as forças dele, meu Pai. Continue renovando as forças dele, meu Deus querido. Continue estando com ele nas caminhadas, meu Pai, para ir para a tua casa, te glorificar, para ir para a tua casa, te exaltar. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que os homens que estão
estar na tua casa, meu Deus, renunciando, fazendo muitas renúncias. É com esses que o Senhor tem promessa, é com esses que o Senhor nos dá a vida eterna. Eu creio que este homem aqui está diante do teu trabalho, meu Pai. Este homem está fazendo os seus trabalhos, meu Pai. Fazendo, meu Deus querido, ministrando a tua palavra, dirigindo o culto na tua casa. Meu Deus, eu creio que ele está, meu Deus querido, meu Deus de glória, pedindo forças para o Senhor. Eu creio que a tua palavra nos diz que o Senhor é força do teu povo, o Senhor é força da tua igreja. Eu creio que o Senhor vai dar força a ele, meu Pai, o teu nome vai ser exaltado. Meu Deus, renova a força dele, meu Pai, renova a força da esposa, para que possam continuar na tua casa, meu Deus querido, porque muitos estão se levantando contra a tua igreja, muitos estão se levantando, meu Deus, mas continue dando força a ele, para que ele possa continuar na tua casa te exaltando. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que o Senhor escolheu ele, assim como o Senhor me escolheu para estar na frente da tua igreja, da tua casa. O Senhor escolheu ele. Meu Deus, o Senhor tem compromissos com homens que oram, que jejuam. E o Senhor tem um compromisso sério na vida dele. Eu não sei o que ele passou, meu Pai, hoje. Eu não sei o que a família dele passou hoje. Mas eu creio que o Senhor sabe. E o Senhor vai de encontro dele. Meu Deus, renova as forças dele. Meu Deus, eu queria parar esta pregação antes, meu Pai, mas o Senhor não me deixou não. Igreja, Ele não me deixou parar não, igreja, porque Ele tem algo para te entregar hoje. Ele tem algo para entregar na tua vida hoje. Ele tem algo para a tua vida aqui hoje. Da maneira que você entrou nesta casa, você vai ter que sair daqui diferente, igreja. Você vai ter que sair daqui diferente, igreja. Meu Deus, eu venho te glorificar, meu Pai, em favor dele. Eu venho, meu Pai. Eu venho orar em favor dele, do teu servo agora. Eu venho te glorificar em favor dele, meu Pai. Meu Deus, eu venho orar, meu Deus, eu venho interceder com ele agora. Eu creio que o Senhor vai tomar ele para a tua presença. Eu creio que o Senhor vai passar na prova no deserto com ele. O teu nome vai ser continuar sendo exaltado sobre a vida dele. Ele vem diminuir, meu Pai, mas que o Senhor possa continuar crescendo na vida dele. Eu venho, meu Deus querido. 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 Te exaltar, põe de joelho, põe de joelho, põe de joelho. Eu já vou encerrar a igreja. Meu Deus onipotente, meu Deus onisciente, meu Deus onipresente. Vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro do clamor da oração dele. Meu Deus, eu venho te glorificar, meu Pai. Eu venho te adorar, meu Pai, vai dando glória, igreja. Vai abrir a boca e dando glória. Porque ele te chamou para a glória. Ele te chamou para a luz. Para derrubar a basura e derrubar a meu Deus, eu venho clamar com ele. Meu Deus, vai continuando com ele. Meu Pai, continue com ele. Continue com ele, Senhor. Continue renovando. Renova as forças, meu Pai, renova. Para que ele possa continuar na tua casa, te glorificando, te exaltando. Meu Deus, eu quero parar, mas o Senhor está me deixando. Meu Deus, visita, Senhor, visita, Senhor. Eu venho te glorificar, Senhor. Eu venho te adorar, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor continue com ele, meu Deus, nessa caminhada, meu Deus, em busca de te adorar. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece a caminhada dele, conhece a minha caminhada, Senhor. Meu Deus, renova, renova, Senhor, a força do teu servo, Senhor. Renova, Senhor,
Senhor, renova, Senhor, renova a força minha também, meu Pai, renova, Senhor, renova, e o teu nome vai ser glorificado. Meu Deus, eu já vou encerrar a igreja. Vai de encontro, Senhor, vai de encontro, Senhor. Meu Deus, vai visitando, Senhor amado. Visita, Senhor, a família dele, meu Pai. Que ele possa, meu Deus querido, trazer para a tua casa homens e mulheres que estão distante da tua presença, longe da tua presença. Meu Deus, eu estou te clamando, meu Pai. Eu creio que minha oração e a oração do teu servo não vai ficar em vão, meu Pai. Meu Deus onipotente, onipresente, tu és poderoso para curar teu Deus, tu és poderoso para curar o teu povo, Senhor. Meu Deus, Deus tem promessas na minha e na tua vida. Muitos vão se levantar, irmão, vai. Mas é compromisso meu e o teu compromisso é com a obra dele. Irmãos, não duvidem do que Deus pode fazer. Pode sentar. Não duvide do que Deus pode fazer acontecer na minha e na tua vida. Muitas vezes eu sem voz, eu vou para casa pregar, eu vou para casa adorar. Eu estou sem voz, eu vou para casa glorificar sem voz, porque Ele me dá voz. Eu estou sem tema da pregação, Ele me dá um tema, Ele me dá palavra para pregar. Eu não me preparo para pregar, não, que eu falei hoje, igreja, Ele que me falou. Eu ando preparado, porque Jesus pode voltar daqui 2 minutos, daqui 1 minuto. Você tem que estar preparado. Meu Deus, nós vamos te agradecer, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais este culto, Senhor. Por mais este dia, Senhor. O Senhor continue levando o teu povo em segurança para os nossos lares, Senhor. Meu Deus, continua, Senhor, dando força para o teu povo. O Senhor possa continuar com a tua igreja, Senhor, com o teu povo, que a ti adora em espírito e em verdade. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que a tua igreja te pediu hoje, mas eu creio que o Senhor sabe, meu Pai, e o Senhor vai de encontro de cada pessoa aqui presente, de cada homem e mulheres que vieram buscar, meu Pai, um refrigério, digamos assim, veio buscar a tua palavra. Senhor, continue visitando, meu Pai, de poder, Deus de glória. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo, Senhor, agora. Visita o teu povo, o teu nome vai ser exaltado. Meu Deus, continue nos dando força, meu Pai, para que possamos continuar, meu Pai, a tua caminhada em busca de te adorar, de te glorificar, de te glorificar. Meu Deus, visita aquela campanha que eu vou iniciar, meu Pai. Meu Deus, o tema dela, agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir.